Se preocupe com fonte do poder. Vamos saber tudo sobre este assunto. Se inscreva no canal. Vamos lá. Simpatias, feitiçaria caseira para conquistar um amor. Coloque numa pequena vasilha algumas gotas de azeite de oliva, folhas de ciprestes e umas gotas de perfume de laranjeira. Misture tudo muito bem e guarde. Toda vez que você sair, passe um pouquinho dessa fórmula sobre as sobrancelhas e, em seguida, leia o Salmo 113, deixando-o aberto sobre a cabeceira da cama. Para atrair sorte, faça um saquinho pequeno, com tecido vermelho, que nunca tenha sido usado. Coloque dentro dele um pouco de cera de abelha e feche-o. Carregue sempre na carteira ou no bolso, como patuá. Para uma solteira conseguir casamento, conte 3 palmos de uma fita branca e corte. Amarre este pedaço da fita numa imagem de Santo Antônio. Deve colocar a imagem no quarto e pedir a Santo Antônio que lhe arranje um casamento. Se a mulher solteira for você, a simpatia também pode ser feita. Peça para que sua mãe ou uma amiga fiel faça a simpatia, sem que você veja. Por Aguinaldo Hélio de Souza. Estas são algumas das milhares de receitas mágicas de domínio popular, às quais muitos recorrem a fim de resolver seus problemas. Seus praticantes as chamam de simpatias e são largamente empregadas pelo povo brasileiro, sendo difundidas como inofensivas tradições folclóricas. Mas, será que as simpatias são realmente inofensivas? Que poderes envolvem? Que perigos escondem? Quais os reais limites entre a fé e a superstição? O uso de palavras bíblicas santifica esta prática? Há alguma relação entre a simpatia e a bruxaria? Possuir respostas para estas perguntas é vital. Pessoas que jamais entrariam em um terreiro ou se envolveriam com algum tipo de ocultismo tornam-se ingenuamente, ou não, vítimas das maldições inerentes a este tipo de prática. A inocência não serve de escudo. Definindo simpatia. O que é mesmo simpatia? O dicionário Aurelo a define, entre outras coisas, como ritual posto em prática, ou objeto supersticiosamente usado para prevenir ou curar uma enfermidade ou mal-estar. Mas esta explicação é muito branda. A significação de um site sobre simpatia é outra bem diferente para esta prática. Simpatia é a maneira ritual de forçar poderes ocultos a satisfazerem a nossa vontade. Este conceito é exato e sincero, uma vez que não são as meras palavras, atos, rituais e objetos que vão levar à realização do desejo do praticante da simpatia, mas, sim, os poderes nela invocados. Não são as gotas do azeite, os pingos da vela e barra ou o pano vermelho os verdadeiros objetos da fé. Os praticantes, quando usam destas coisas, colocam sua fé em entidades indefinidas ou em algum santo católico, como no caso de Santo Antônio, Santo Expedito e São Jorge, muito comuns em simpatias. Isso significa que, mesmo sem intenção ou involuntariamente, procura-se criar algum vínculo com o mundo espiritual e manipulá-lo de forma a atender nossos desejos. A grande questão é: com quem a magia da simpatia lida? Brincando com o inimigo neste mundo pragmático em que vivemos, o que as pessoas geralmente querem saber é: funciona? O mesmo site comenta: a simpatia tem grande prestígio, dada a psicologia do povo que quer resultados imediatos, sem tratamento e sem trabalho, trazidos pelas escamoteações da mágica. Em suma, o milagre. Embora a única preocupação do praticante seja ter resultado imediato, ele, porém, não se detém para questionar qual a fonte do poder por trás das simpatias. Claro que a maioria não funciona, e o aparente efeito de algumas não passa de coincidência ou autossugestão. Mas quando se trata de um milagre real, os envolvidos não questionam o autor do suposto milagre, nem sequer cogitam que estes poderes ocultos têm como fonte os espíritos malignos. A Bíblia relata que quando Moisés foi enviado por Deus ao Egito para falar a Faraó acerca da libertação do povo hebreu, lançou sua vara ao chão e Deus a transformou em cobra. Entretanto, os magos egípcios fizeram o mesmo com seu poder. Êxodo 7, 10, 12. Os milagres foram iguais, mas a fonte deles era antagônica. Moisés invocava ao Deus verdadeiro, e os outros cultuavam falsos deuses e espíritos malignos.
Assim, pode-se depreender que desejar milagres e não se preocupar com a fonte de origem é abrir a porta para a atuação do diabo. Sobre o poder do diabo em obrar prodígios, a palavra de Deus esclarece: a vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. 2 2, 9, 10. Grifo do autor. Fé e superstição, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. RM 10 e 17. Logo, a fé bíblica, a fé verdadeiramente cristã, é uma consequência de se ouvir e aceitar a palavra de Deus. A superstição, elemento essencial das simpatias, não tem seu fundamento nas escrituras sagradas, se é que possui algum fundamento. As pessoas que se envolvem com simpatias, o fazem pela indicação de outro, e não se preocupam em analisar os poderes ocultos que se escondem por trás das mesmas. Mesmo o uso de objetos, palavras e atos narrados na Bíblia podem se degenerar em superstição. Embora a palavra de Deus se utilize desses elementos, tais elementos, no entanto, só têm valor quando baseados na fé. Tudo o que não é por fé é pecado. RM 14, 23. Temos de fazer distinção entre as narrações bíblicas e os princípios bíblicos. Quando Deus ordenou ao povo de Israel que desse voltas ao redor dos muros de Jericó e tocasse trombetas para que os muros caíssem, JS 6, não estava ensinando com isso um ritual de como derrubar muros. A Bíblia é explícita ao dizer que pela fé caíram os muros de Jericó, HD 11:30, e não pelo simples fato de serem rodeados. Houve uma ordem específica de Deus e uma obediência em fé correspondente, então Deus operou. A vitória veio de Deus pela fé, e não porque aquele era um ritual mágico. Da mesma forma, o fato de Jesus ter cuspido na terra, feito lodo, passado nos olhos de um cego e este ter sido curado após lavar-se no tanque de Siloé, não significa que Jesus estava ensinando, com isso, um ritual para curar cegos. João 9:11. Aquele foi um milagre produzido pelo poder de Cristo mediante a fé, e não passos a serem seguidos pelos cegos que buscam cura. A Bíblia estava narrando um acontecimento, não ensinando um ritual para curar cegos. É importante também mencionar a repetição de palavras que geralmente está inserida nas simpatias. Jesus condenou a prática das chamadas rezas, quando disse: orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. MT 6, 7, 8. Embora no dicionário orações e rezas sejam palavras sinônimas, na prática, porém, as rezas tornaram-se fórmulas mágicas com poder em si mesmas, e não representam nenhuma manifestação de fé, no sentido bíblico. É bom ratificar que, biblicamente, fé significa confiar, crer, em Deus e em Cristo. João 14, 1. Os cristãos oram e tomam atitudes confiando nas promessas divinas, e não em meras palavras e atos por si só. Os praticantes da simpatia não agem de acordo com um relacionamento pessoal com Deus ou Jesus. O nome de Deus em vão. Salmos 37 e 38, leia os Salmos 37 e 38 3 vezes ao dia, durante 3 dias. Após tê-lo feito, publique o texto, Salmo, no jornal no 4º dia e veja o que acontece. Faça 2 pedidos difíceis e um impossível. Tem se popularizado o uso de salmos, ou mesmo do nome de Jesus, como simpatia para a resolução de problemas. Todos os dias, os jornais trazem uma coluna de agradecimento ou de recomendação de pessoas que aconselham os leitores a usar o salmo tal ou a palavra tal para resolverem seus problemas e alcançarem alguma coisa. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Ex 27. Embora alguns achem que, ao citarem a Bíblia, Deus ou Jesus valida este tipo de atitude, o oposto, no entanto, é que é verdade. As pessoas estão, de fato, querendo manipular a Deus por meio de palavras e ritos, quando a Bíblia ensina que isto é abominável aos seus olhos. Nós, os cristãos, mais do que ninguém, reconhecemos o poder da palavra de Deus.
Mas este poder só é válido quando tomamos toda a Bíblia como regra de fé e conduta, e não quando extraímos trechos isolados e os usamos com um ritual, ou quando escrevemos um salmo ou outro trecho qualquer das Escrituras e os usamos como talismã. O Salmo 91 é palavra de Deus e, se creio nele e o aplico em minha vida, ele trará resultado. Entretanto, o mero pano ou papel onde ele está impresso não é um talismã para ser colocado atrás da porta para me proteger de espíritos malignos. Temos de tomar cuidado para que a nossa fé não se deteriore em superstição e idolatria. Em Números 21, 4, 9, Deus ordenou a Moisés que fizesse uma serpente de bronze e colocasse sobre uma haste. Todos os israelitas que olhassem para ela seriam curados, e assim aconteceu. Todavia, com o passar dos dias, o povo de Israel, ao invés de colocar sua fé no Deus que os curava, ao olharem para a serpente de bronze, puseram sua confiança na própria serpente e passaram a adorá-la e a oferecer-lhe incenso. Substituíram Deus por um dos instrumentos que ele usou para abençoá-los. Por isso o rei Ezequias ordenou sua destruição. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe